Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal História da Psicologia TV, o canal dedicado à divulgação da história da psicologia. Neste vídeo, vamos falar sobre mais um dos pacientes de Freud, Ernest Lanzer, que ficou conhecido mesmo como o Homem dos Ratos. Seu caso foi motivo de grande polêmica, pois muitas pessoas acusam Freud de ter forjado algumas informações. Quer saber mais? Continue assistindo o vídeo. Mas antes de começar, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos. Vamos lá? Ernest Lanzer nasceu em 22 de janeiro de 1878 em Viena, na Áustria. Era de família burguesa e judia, por causa de sua mãe Rosa Herlinger, adotada pelos seus primos que pertenciam a uma das grandes famílias de industriais de Viena. Seu pai, Henrique Lanzer, não veio de família rica, mas acabou crescendo socialmente após se casar com Rosa e obter um cargo de responsabilidade em uma importante empresa. Seu ambiente familiar era caloroso. Ele entendia-se muito bem com o pai, um homem generoso e espontâneo, mas um tanto rude. Em 1897, Ernest iniciou seus estudos de direito e logo se apaixonou por sua prima, Gisela Adler, que era pouco abastada. Seu pai era contra o relacionamento porque preferia que seu filho se casasse com uma mulher rica. Em 1898, tal como o pai, ele abraçou a carreira militar, ingressando no 3º Regimento de Atiradores Tiroleses do Exército Imperial. Lanzer então começou a pensar que teria dinheiro mais do que suficiente para se casar com Gisela quando seu pai morresse. Porém, isso aconteceu poucos meses depois, em 20 de julho de 1899, o que causou um intenso sentimento de culpa no filho. Já em sua adolescência, Lanzer tinha pensamentos obsessivos que se associavam às suas primeiras emoções eróticas, envolvendo a masturbação, com o medo de que seu pai morresse. Aos 23 anos, depois de um tempo da morte do seu pai, Lanzer começou a ser dominado por estranhas obsessões sexuais e mórbidas. Ele havia adquirido o hábito de olhar seu pênis no espelho para se certificar do seu grau de ereção, e tinha muitos pensamentos suicidas baseados em censuras e acusações dirigidas contra si mesmo, mas que eram rapidamente acompanhadas por resoluções beatas e orações. Lanzer também manifestava um gosto especial por funerais e ritos de morte. Mas, além de tudo isso, a culpa pela morte do pai dominava seus pensamentos. Assim, aos 29 anos, entrou no consultório do Dr. Freud. As razões que o fizeram entrar na análise foram sua obsessão por ratos e uma dívida. Dos ratos é que veio o nome que Freud usou para denominar seu caso. Ernest havia ficado obcecado por eles após ouvir uma história durante o verão de 1907. Durante um exercício militar na Galícia, ouviu o cruel capitão Nemezek, adepto dos castigos corporais, contar a história de uma tortura oriental que consistia em obrigar o prisioneiro a se despir e a se ajoelhar no chão com as costas curvadas para a frente. Uma grande vasilha furada onde um rato se agitava era fixada por meio de uma correia às nádegas do homem. Privado de alimento e atiçado por um pedaço de ferro em brasa introduzido numa entrada da vasilha, o animal procurava fugir da queimadura e penetrava no reto do torturado, causando-lhe graves ferimentos. Ao cabo de mais ou menos meia hora, o rato morria sufocado junto do prisioneiro supliciado. O relato desse castigo chinês provocou em Lanzer comportamentos delirantes. Neste mesmo dia, o homem dos ratos perdeu seu pince-nez, que era um tipo de óculos preso ao nariz. Então ele encomendou outro que chegou 2 dias depois pelas mãos do mesmo capitão que lhe contou a história. Nemezek informou a Lanzer que as despesas postais da encomenda deveriam ser reembolsadas ao tenente David, um funcionário do correio, o que naturalmente lhe gerou uma pequena dívida. A história do suplício então se misturou com a questão da dívida e fez surgir na memória do Homem dos Ratos um outro episódio envolvendo dinheiro. Um dia, seu pai Henrique contraiu uma dívida de jogo a qual não tinha recursos para cobrir, mas acabou sendo salvo da desonra por um amigo que emprestou dinheiro para o pagamento. A dívida com o oficial do correio, contudo, não chegou a ser paga, pois Ernest não conseguiu encontrar seu credor.
A primeira vez que o Homem dos Ratos entrou no consultório de Freud foi em 1º de outubro de 1907. E logo iniciou o uso da técnica de associação livre, começando espontaneamente a evocar lembranças sexuais que remontavam aos seus 6 anos de idade. Todas as noites, Freud redigiu o diário desta análise para reproduzir seus diálogos com exatidão. Em pouco tempo, Lenzer entrou na história dos ratos, mas suportando descrever os detalhes do suplício. Ao longo do processo, Freud tentava fazê-lo confessar seus tormentos, e foi a partir disso que ele entendeu a relação entre o pai e os ratos. Então ele enunciou a hipótese de que, por volta dos 6 anos de idade, o pequeno Ernest teria praticado alguma ação ruim e de ordem sexual relacionada com masturbação, e que por isso teria sido castigado pelo pai. Lenzer não só aceitou essa interpretação que correspondia às suas lembranças, como evocou uma outra cena contada por sua mãe, da época em que ele tinha 4 anos. Nessa ocasião, depois de haver mordido alguém, levaram uma surra do pai. Esse episódio permitiu rapidamente a Freud mostrar a seu paciente como a dolorosa via da transferência, como era chamada, levava de fato a uma confissão do ódio inconsciente pelo pai. Deste modo, Freud tratou de resolver o enigma. Foi o castigo pelos ratos, disse ele, que em essência havia redespertado o erotismo anal de Lenzer e lhe recordava a antiga cena da mordida, narrada por sua mãe. Fazendo-se defensor de uma punição corporal através dos ratos, o capitão assumiu para o doente o lugar do pai, atraindo para si conflito comparável ao que antes tinha regido a crueldade de Henrique. Bem, até agora tudo isso pode ser observado na obra de Freud sob o título Notas sobre um caso de neurose obsessiva. Mas, como já foi dito, o caso de Lenzer é um pouco controverso. O tratamento se iniciou numa terça-feira, 1º de outubro de 1907, e durou pouco menos de 4 meses e meio. Foram algumas sessões isoladas. Freud, que desejava apresentar 3 semanas mais tarde um relatório intitulado O Começo de uma História do Doente perante os membros de sua Sociedade das Quartas-feiras, tomou notas muito pormenorizadas das 7 primeiras sessões. Tendo essas notas sobrevivido, tal como aquelas menos sistemáticas que Freud apontou nos 4 meses seguintes, pode-se fazer uma ideia bastante exata do desenrolar da análise de Lenzer. Ao comparar essas notas com o relato de caso que Freud publicou um ano mais tarde, é possível constatar uma série de distorções extremamente perturbadoras. Várias vezes Freud coloca na boca de Lenzer interpretações que ele claramente rejeitava, como, por exemplo, a ideia de que o pai se casou com a mãe pelo dinheiro, ou de que Ernst corria ao sol para não ser gordo, que é Dick em alemão, e matar assim Dick, um primo de quem ele tinha ciúmes. No outro ponto, Freud apresenta suas próprias interpretações como fatos provados, ou então modifica completamente os dados da análise para fazê-los coincidir com as suas hipóteses, como quando inventa na íntegra uma certa empregada dos Correios, na pequena cidade perto da qual tiveram lugar as manobras. Em suma, conforme alguns estudiosos e historiadores, a brilhante história de caso de Freud é, na verdade, pura construção especulativa, na qual os comentários proferidos pelo Lenzer no divã serviram apenas de cômodo pretexto. No entanto, o tratamento em si parece ter ajudado Lenzer. Segundo o testemunho de 3 sobrinhos de Lenzer, recolhido pelo historiador Anthony Stadion nos anos 1980, na família era consensual que a análise de Freud tinha permitido a Lenzer encontrar um emprego e casar-se. No início de abril de 1908, ele começou a trabalhar no escritório de advogados Schick. Em outubro de 1909, após 10 anos de adiamento, ficou enfim noivo de Gisela Edler. O casamento foi celebrado em 8 de novembro de 1910, na grande sinagoga mourisca de Tempelgäß, em Viana. Como sinal de sua instabilidade, Lenzer mudou de emprego ainda 4 vezes antes de aceder à advocacia em 1913 e de acessar como associado no escritório de advogados Heller. A história, contudo, acaba abruptamente. Convocado para a frente militar na qualidade de oficial da reserva em agosto de 1914, Ernst Lenzer foi capturado pelo exército russo em 21 de novembro,
e morreu 4 dias depois, provavelmente executado. Com um final trágico e tão pouco tempo depois da análise, as várias versões da história do Homem dos Ratos ainda aguardam novas evidências. Mas e você? O que achou disso? Será que o pai de Lenzer realmente se casou por interesse? Ou será que Freud acrescentou algumas informações para tornar o caso mais interessante e bem-sucedido? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de outros vídeos como esse. Obrigado e até a próxima!